Novamente juntos para o nosso estudo do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, Monsenhor Robert Benson e o médium Anthony Borgia. Recreações. Usei a palavra recreação uma ou duas vezes, mas não dei nenhum detalhe específico deste tema relativamente importante. A mera sugestão de que possamos ter recreação no mundo espiritual chocará, seguramente, algumas mentalidades de forma negativa. Essas mesmas mentes logo pensarão nos muitos e variados esportes, passatempos que são praticados com utilidade e de forma aproveitável no plano da Terra. Transplantar-se, como foi feito, essas coisas fundamentalmente terrenas para o mundo do puro espírito são inconcebíveis. Inconcebível talvez porque toda ideia seja forçada ou porque o mundo espiritual é visto como um estado mais elevado. Isto é, um estado no qual devemos deixar para trás todos os nossos hábitos terrenos, viver perpetuamente numa condução de elevado êxtase, cuidando apenas daquelas coisas vagas, não substanciais da nossa respectiva religião, nos impingiu como sendo o galardão pelo bem. Ao se sustentar tais suposições sobre esta vida, é sugerir que, pelo fato real da nossa passagem ao mundo espiritual para viver, estaremos imediatamente na presença de Deus, ou pelo menos estaremos num reino onde Deus habita. Portanto, qualquer coisa que sugira, nem que seja remotamente os costumes e maneiras da vida terrena, deve ser rigidamente excluída por ser profana demais para ser admitida. Ideias como essas, claro, não fazem sentido, já que Deus não está mais próximo de nós no mundo espiritual do que está no mundo terreno. Somos nós que estamos mais próximos a Ele, porque, entre outras coisas, podemos ver mais claramente as mãos divinas no mundo e a expressão de sua inteligência. Isso é, contudo, um tema muito profundo que não está ao nosso alcance adentrar agora. Muitos de nós encontramos recreação em outra forma de trabalho. No mundo espiritual não temos fadiga, nem de corpo nem de mente, mas continuar constantemente cumprindo uma determinada ocupação, sem uma mudança intermitente, logo produziria sentimentos de insatisfação ou desassossego. Nossa capacidade de nos aplicarmos a uma tarefa determinada é imensa, mas ao mesmo tempo atingimos uma linha bem clara de limitação no período de nosso trabalho a respeito do todo e não a ultrapassamos. Trocamos nossa tarefa atual por outra de forma de trabalho. Podemos parar de trabalhar e gastar nosso tempo descansando em casa ou em outro lugar. Podemos nos ocupar de estudos ou enganjar em recreações que são abundantes nesses reinos. Quando paramos de trabalhar, ficamos no mesmo caso em que estão os que ainda estão na Terra. O que fazem você para se distraírem? Se vocês sentem necessidade de descanso físico, podem voltar-se para uma recreação intelectual. Precisamente assim conosco aqui. A recreação intelectual pode se tomar variadas formas. É amplamente oferecida nas alas de estudo, já que os estudos podem ser por si só uma recreação. Ruth e eu tivemos muitas horas alegres na biblioteca, no hall das artes, mas houve inúmeras ocasiões em que sentimos a necessidade de algo mais forte. Fomos à praia, embarcamos num daqueles lindos veleiros, visitamos uma daquelas ilhas. Aqui, na beira da praia, temos um dos mais encantadores de nossos esportes. Já lhe contei sobre como as nossas embarcações no mundo espiritual são propelidas puramente pelo processo do pensamento. E já lhes disse que requer muito pouco tempo para se ficar muito eficiente na arte de aplicar pessoalmente essa propulsão. Essa eficiência é adquirida, mas podemos testar nossos progressos, receber ajuda valiosa de nossas tentativas ao tomarmos parte de competições aquáticas. Vamos deixar uma clara distinção entre as competições sobre a terra e as do mundo espiritual. Aqui estamos seguros, porque conhecemos de toda a nossa rivalidade é puramente amigável. Jamais há ganhos, além da experiência e do maior habilidade, e não há prêmios pelos quais brigar ou vencer. No final de cada corrida, estamos certos da grande ajuda em nos fazer mais hábeis na capacidade de conduzir e acelerar nossos barcos. Uma diversão em particular é que tem a considerável procura é a representação dramática de diversas modalidades. Temos lindos teatros situados em ambientes maravilhosos, prédios dignos para os propósitos dignos.
Os arquitetos que os desenharam usaram o mesmo cuidado meticuloso que é demonstrado em tudo, e os resultados, como sempre, revelam o grau de ativa cooperação que existe entre os mestres dos ofícios. Os adornos interiores são um produto de hábeis artistas do hall das tecelagens. Os jardins exteriores têm os mesmos cuidados devotados. O resultado está longe de um teatro terreno, como se pode imaginar. Antes que eu conte mais sobre esse tema, gostaria de observar que sei que há gente na Terra que desaprova total os teatros e tudo que esteja conectado a eles. Em muitas circunstâncias, tal aversão é fruto de educação religiosa. Não posso alterar a verdade, como a encontrei no mundo espiritual, para estar de acordo com certos pontos de vista religioso mantido por pessoas ainda encarnadas. Falo do que testemunhei em companhia de milhares de outros, e o fato de haver forte desaprovação pela população terrena por aquilo que descrevi como sendo o existente no mundo espiritual, de forma alguma prova que tais coisas não existam e que, portanto, minhas declarações sejam falsas. Minha posição para observação é incomparavelmente superior à deles, porque deixei o mundo, me tornei um habitante do mundo espiritual. Se nossas descrições do mundo que agora habitamos tivessem de ser alteradas para se adaptarem aos gostos individuais de cada preconceito sobre o que deve ser o mundo espiritual, deveríamos então parar imediatamente de dar qualquer descrição, já que, sendo falsas, de nada valeriam. Para que não transcreva nenhuma impressão falsa ao dizer isso, deixe-me acrescentar que qualquer um que expresse desaprovação por todas ou alguma forma de recreação que encontra aqui, jamais será conduzido a participar de nada, juntamente com outros de mesmo ponto de vista. Formará uma comunidade à parte para manter-se fora do contato com todas as coisas supostamente terrenas, podendo viver num lugar da forma que ele supõe seja o paraíso. Encontrei tais pessoas, e via de regra não leva muito tempo, para que abandonem o seu paraíso perfeito feito em casa e caminhem para um paraíso mais amplo, mais sutil, que é o trabalho da mente maior. Cada teatro deste reino nos é familiar pelo tipo de peça que apresenta. As peças, frequentemente, são bem diferentes das que temos na Terra. Não temos nada que seja sórdido, nem autores de peças insistiriam em magoar sua audiência. Podemos ver trabalhos onde os problemas sociais da Terra são tratados, mas, diferentemente de lá, são dadas as soluções aos problemas, em particular, soluções que a Terra é cega demais para adotar. Poderíamos assistir a comédias onde, asseguro, as risadas são muito mais sinceras e volumosas que as que vimos nos teatros da Terra. No mundo espiritual, podemos rir de muitas coisas que, quando encarnados, encarávamos com seriedade demais. Assistimos a grandiosas peças teatrais que mostraram os maiores momentos de uma nação e não foram escritas baseadas nos fantásticos livros de história. Certamente é muito impressionante e, ao mesmo tempo, uma experiência interessante estar presente a uma dessas peças, onde são os participantes originais que atuam novamente nos eventos dos quais participaram. Em primeiro lugar, pela forma com que popularmente se pensa que ocorreram e depois da forma que realmente aconteceram. Essas representações estão entre as mais esperadas por aqui, e não há gente mais atenta e extasiada na audiência que aqueles autores que, durante a vida na carne, desempenharam tais papéis nos palcos, papéis das famosas personalidades que agora são assistidos a atuarem ao vivo. Em peças como essas, as atitudes mais grosseiras, depravadas ou humilhantes são totalmente omitidas, pois seriam desagradáveis à audiência e, de fato, para todo o reino. Também não nos mostram cenas que sejam, dentro dos eventos principais, apenas batalhas violentas de derramamento de sangue. No começo, experimenta-se um estranho sentimento ao se observar, pessoalmente, pessoas de nomes famosos no mundo, mas depois de um tempo, a gente se acostuma perfeitamente a isso. Torna-se parte normal de nossas experiências. A diferença mais notável entre os dois mundos em matéria de recreação é criada por nossas exigências. Aqui nós não necessitamos de fazer exercícios corporais, vigorosos ou não, nem precisamos sair para tomar ar fresco. Nossos corpos espirituais estão sempre em ótimas condições. Não sofremos desarranjos de forma alguma. O ar, que não podia deixar de ser fresco, penetra em cada canto de nossas casas e prédios, onde mantém a sua pureza.
Seria impossível que ele se tornasse viciado ou contaminado de forma alguma. Espera-se, então, que nossas recreações sejam mais baseadas no plano mental do que no físico. Como a maioria dos jogos externos no mundo envolve o uso de bola, seria de se esperar que aqui, onde a lei da gravidade opera sob condições diferentes das suas, nada desse tipo, onde se lança bolas através de impulso, tenha o mesmo resultado. Agora estou falando de jogos de tipo competitivo. No plano terrestre, a habilidade nos jogos é adquirida pelo domínio da mente sobre os músculos do corpo, quando a mente tenha condições saudáveis. Mas aqui estamos sempre em condições saudáveis. Nossos músculos estão sempre sob absoluto completo controle mental. Adquirimos eficiência rapidamente, seja tocando algum instrumento musical, seja tocando aptidão de qualquer forma de requer o uso dos membros. Logo se vê, portanto, que aqui os jogos mais usuais perderiam seu posto. Deve-se lembrar que por aqui, estar em recintos fechados e ao ar livre são precisamente a mesma coisa. Não temos as mudanças de clima que acontecem no decorrer das estações. O grande sol central está sempre brilhando, nunca muda. O tempo está sempre deliciosamente agradável. Nunca sentimos necessidade de uma caminhada vigorosa para o nosso sangue circular melhor. Nossas casas, nossos lares não são necessidades, mas acréscimos para a nossa vida já agradável. Por aqui você encontrará pessoas que não têm uma casa. Elas não querem ter uma, pois o sol sempre brilha, a temperatura é perpetuamente agradável. Nunca estão doentes, ou com fome, ou precisando de alguma coisa, e o reino por inteiro é deles, para se passear por ele. Deve-se relembrar que os pontos de vista mudam bastante quando chegamos aqui para morar. Aquilo que julgávamos muito importante quando estávamos encarnados, vemos que não é tão importante quando chegamos no mundo espiritual. Muitos dos antigos esportes terrenos parecem bastante superados, triviais diante de nossos poderes avivados no mundo espiritual. O fato de podermos nos mover instantaneamente através do espaço é suficiente para fazer maior a habilidade atlética da Terra reduzida à insignificância. Nossos esportes e jogos mundanos estão ao mesmo caso. Nossas recreações são muito mais mentais. Nunca sentimos que devemos despender uma energia física de alguma ação ativa, já que nossa energia sempre está num nível constante de acordo com nossos requisitos individuais. Vemos que temos tanto para aprender, e aprender é por si só tão agradável que não precisamos de um certo número de recreações ou variações delas como vocês. Temos tanta música para ouvir, tantos prodígios nesses planos sobre os quais queremos conhecer. Há tanto trabalho apropriado para ser feito que não há razão para deixar tudo de lado por existirem alguns dos esportes terrenos ou passatempos do mundo espiritual. Há uma superabundante oferta de mais variadas coisas para serem vistas e feitas aqui, que comparando-se com elas, grande parte das recreações terrenas parecem triviais por completo. Muito interessante, meus amigos. Não sei, espero que quando eu chegar no outro lado, eu ainda tenha interesse por conhecer novas terras, novas cidades, novas coisas. Não sei ainda. Veremos quando chegar a hora de me mudar para lá, não é mesmo? Pensem nisso. Por hoje ficamos aqui. Abraço a todos.